Olá pessoal, meu nome é Hélio e eu sou estudante de psicologia e eu quero gravar esse primeiro vídeo referente à psicologia, ressaltando que eu sou mais simpático com relação à psicanálise, mas hoje eu vou estar começando a gravar a respeito do behaviorismo, né, análise do comportamento, falar um pouquinho sobre ele, vou tentar reduzir o máximo possível, resumir, para tentar fazer com que esse vídeo fique aí o menor possível, para não ficar cansativo. Bom, a gente pode começar com Darwin, né? Que é podemos dizer que é uma das três figuras mais importantes aí da história, juntamente do Freud, né? Que com a construção da psicanálise, Darwin com a teoria da evolução e o Karl Marx, né? Também é a terceira figura aí, podemos dizer, que marcaram mais aí a história, ou dividiram a história, podemos dizer assim. Bom, o Darwin, muita gente reduz muito o que Darwin fez, a teoria da evolução, principalmente os críticos da teoria que defendem a criação, o criacionismo e tal. Mas Darwin ele foi muito mais além que isso, né? Ele tem muito mais importância, principalmente para a psicologia, quando nós trabalhamos com a abordagem de análise do comportamento, tem muita importância, né? Por causa da seleção pelas consequências. A seleção pelas consequências, para quem não sabe, basicamente por onde são escolhidos aí as espécies, por onde perduraram as espécies, foi através dessa seleção pelas consequências, né? Por exemplo, uma espécie que é mais adaptativa, adaptável ali a um determinado ambiente, com certeza ela tem uma tendência muito maior de perdurar durante o passar dos anos, dos séculos, né? Por exemplo, se você tem um ambiente escuro, você tem um animal escuro, e entre esses animais escuros você tem animais brancos, por exemplo, se for metade animais pretos e metade animais brancos, com certeza, em função do ambiente ser escuro, esses animais brancos serão extintos muito mais rapidamente, porque os predadores conseguirão enxergá-los. E esses animais escuros conseguirão perdurar por mais tempo, por causa da dificuldade de identificá-los nesse meio. Esse é um exemplo de seleção pelas consequências. Nós temos vários outros exemplos, mas como eu não quero que se estique muito o vídeo, eu não vou entrar muito nesses detalhes. Mas dessa seleção pelas consequências nasceu então essa teoria do behaviorismo, da análise do comportamento. E o que seria isso? Bom, primeiramente a gente tem que falar do reflexo, comportamento reflexo. O comportamento reflexo ele é basicamente determinado pelo estímulo-resposta. Por exemplo, quando a gente descasca uma cebola ou pica uma cebola, os olhos lacrimejam. Isso aí seria um comportamento reflexo. Por quê? Porque o estímulo, que seria a cebola, ele vai eliciar então essa resposta de lacrimejação dos olhos. Essa lacrimejação dos olhos é algo já quase que inato, ou quase que inato, não é inato mesmo, né? Por causa dessa interferência externa aí que instigou da cebola, né? Esse gás que sai da cebola que estimulou essa lacrimejação. Então, esse reflexo ele não pode ver que ele não está condicionado, né? Então ele é automático, você vai picar a cebola, os olhos vão lacrimejar mesmo. Se a gente for dar um exemplo do cão de Pavlov, por exemplo, que aquele cão onde eles pegaram, a história conta o seguinte, que pegaram um cão e colocaram um tubo na boca dele assim, na mandíbula, para que a saliva saísse pelo tubo, para que fosse possível contar as gotas de salivação, caso ocorresse. E aí eles estimulariam esse animal para saber se o estímulo da comida tinha a ver com essa eliciação aí da saliva do cão, né? Então, nesse caso, eles apresentavam a comida para o cão e ele, ao ver a comida, sentir o cheiro da comida e tal, e ficar com aquele desejo de comer aquela comida lá, que basicamente era de carne e tal, uma coisa bem chamativa para o cão, então eliciava nele aquela salivação. Então,
o estímulo seria a comida, o alimento, a resposta seria a salivação dele. E isso não foi condicionado. O que seria o condicionamento então? À medida que esse cão... Porque antes de chegar com a comida no ambiente onde estava o cão, para ele começar a eliciar com o cheiro da comida, a presença da comida, antes de chegar eles tinham que abrir uma porta, eles tinham que caminhar até o cachorro. E essa ação de caminhar, o cachorro começou a entender isso, que quando abria a porta e começavam a caminhar ali em direção a ele, é porque a comida estava chegando. Né? Então, essa pareação, essa ação de parear com a comida, o barulho da caminhada, o barulho de abrir a porta, então esse barulho de abrir a porta e caminhar foi condicionado, né, condicionou o cachorro a eliciar a salivação. Chegou um momento que o cão não precisava mais nem da comida mais para eliciar a salivação dele. Só de caminhar em direção a ele, ou abrir a porta, ele já eliciava ali a salivação. Isso seria o condicionamento aí desse reflexo. Beleza? Então, o reflexo ele pode ser condicionado ou não. Bacana? Bom, nós temos aí o condicionamento operante também, ou o comportamento operante, que seria a base mesmo, o foco principal aí da análise de comportamento, do behaviorismo, né? que já não é somente mais um estímulo-resposta. Aí esse estímulo-resposta vai vir agora acompanhado de quê? De uma consequência. Certo? Aí a coisa começa a aprofundar um pouco mais, começa a ficar mais interessante, porque todo o trabalho da análise do comportamento vai ficar voltado para esse comportamento operante. Né? Todo o trabalho envolvido. Bom, esse comportamento operante, como que ele funciona? Você tem o estímulo, você tem a resposta e você tem uma consequência disso. Quando não for o comportamento reflexo, quando a gente está tratando do comportamento operante mesmo, ele tem que ter uma consequência. Se não tiver consequência, é reflexo. Se tem consequência, é comportamento operante. Perfeito? Então, essa consequência vai determinar se aquele comportamento vai voltar a repetir ou não, se aquele comportamento não vai voltar a repetir, se ele vai voltar a repetir, se ele vai ser reforçado, etc. Então, o trabalho vai ser feito na consequência do comportamento. E aí, esse trabalho feito, ele pode ser naturalmente, que é o que acontece no cotidiano, né? A gente se comporta, de acordo com a consequência desse comportamento, se for uma consequência boa, positiva, se aquele comportamento trouxer uma consequência bacana, a gente vai voltar a fazer aquele comportamento novamente. Então, o nosso comportamento foi reforçado positivamente de uma forma natural. Né? Mas a gente também pode condicionar isso. Pode estar trabalhando em cima dessas consequências. Né? A gente tem experiência com animais, por exemplo, para poder determinar. Então a gente vai trabalhar com reforço positivo, que seria positivo não no sentido de bom ou ruim. Positivo e negativo está relacionado com colocar algo, acrescentar algo ou retirar algo. Certo? E vamos trabalhar também com a punição da consequência. Ou seja, colocar uma punição ou retirar uma punição. Por isso positivo e negativo. A questão de colocar ou retirar. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, reforço. Bom, a análise de comportamento quase não gosta de trabalhar muito com a punição, justamente para não causar sofrimento ao ser, né? Ao sofrimento animal, ou à pessoa, seja lá quem for. Gosta de trabalhar muito mais mesmo, e é até recomendável que trabalhe mais só com reforço, positivo e negativo. Mas temos que explicar também a punição. Esse reforço positivo, então, quando a gente trabalha com a caixa de Skinner, por exemplo, a gente pode explicar isso no condicionamento do rato. A caixa de Skinner basicamente é uma caixa onde a gente coloca um rato dentro, e ali tem uma alavanquinha onde ele pode colocar a pata e apertar. Quando ele aperta, sai um alimento, ou a água, dependendo da caixa de Skinner, dependendo de quem for fazer o trabalho. Vamos supor que seja alimento. Você coloca o ratinho ali dentro e você vai começar a condicionar o comportamento dele. Então, você vai reforçar positivamente. Quando aquele rato começa a chegar próximo àquele comedouro ali, só dele chegar próximo, porque você também não vai conseguir fazer com que ele aperte a alavanca de uma forma imediata. Você tem que fazer isso aos poucos. Com todo o comportamento, com todo o trabalho que for ser realizado, vai ser aos poucos mesmo.
Então, só do rato chegar próximo, ele passar perto, você já tem que liberar um alimento para ele entender que ali é uma fonte de alimento, ali é um comedouro e ali ele encontra alimento. E ele precisa de chegar perto para ter alimento. Então, é o primeiro reforço positivo, é o alimento, você reforça positivamente o comportamento dele de aproximar. Então, você está condicionando o rato a isso. Aí você começa a condicionar, então, quando ele está bem condicionado a comer ali, você para de reforçar o comportamento de se aproximar e começa a reforçar o comportamento apenas dele levantar, por exemplo. Levantou as patinhas, levantou o corpo, você coloca ali o alimento para ele e reforça o comportamento dele levantar. E depois você coloca em extinção esse comportamento de levantar, né, que é só parar de dar comida, o alimento, nesse momento, e você começa a dar o alimento para ele no momento que, a princípio é acidentalmente mesmo, no momento que ele vai apertar, ou só de tocar ali na alavanca, né, que libera o alimento. Encostou ali, você libera o alimento e reforça positivamente o comportamento dele de encostar nessa alavanca. E aí, você vai reforçando positivamente. Quando ele começar a apertar a alavanca, você continua reforçando. E aí, a partir disso, isso se repete várias vezes. Você reforça quando ele aperta todas as vezes, e isso pode ser automático, porque apertou, o alimento já sai automaticamente. Então, depois você começa a liberar o alimento só a partir de dois apertos, depois a partir de 4, a partir de 8, a partir de 10, 20, 30, e por aí vai, 80, e por aí vai. Então, isso é só para mostrar o quê? O condicionamento do comportamento operante do rato. Ele está sendo reforçado pelas consequências, pelo reforço positivo. Através de um reforço positivo, né? O reforço negativo seria simplesmente a retirada de alguma coisa que o agrade. Por exemplo, se você não quer que algum animal, alguém não tenha mais, não volte a ter mais um comportamento, é só você retirar algo que reforce ou algo que seja bom, uma consequência boa daquele comportamento, né? Então isso seria um reforço negativo. A punição não é muito diferente disso. A punição positiva seria você punir alguém ou algum animal, né, quando ele tiver um comportamento indesejado. Por exemplo, você pode usar água, por exemplo, como punição, um banho de água. Você não quer que o cão chegue perto do galinheiro, porque senão ele vai comer suas galinhas. Então, como que você vai usar a punição, né, positiva para que ele não chegue perto das galinhas? Quando ele chegar perto, você vai usar a punição que é jogar um balde d'água nele. Então você está usando uma punição positiva que é acrescentando uma punição, acrescentando algo. Punição negativa seria a retirada, no sentido de retirar, e não no sentido de acrescentar então a punição, né? Seria no sentido de retirar algo bom. Bom, o que mais nós podemos falar? Condicionamento operante, como de Pavlov, ambiente externo e interno. Ambiente externo e ambiente interno seriam basicamente o ambiente externo, aquele que está fora do sujeito, e ambiente interno, aquele que está dentro do sujeito, né? O pensamento, esse tipo de coisa assim, mais interno ao sujeito. Mas é um ambiente porque a subjetividade do sujeito está ligado a esse ambiente interno e tudo que o sujeito aprendeu ao decorrer da vida, né, criou nele um ambiente interno que é intrínseco àquele sujeito. Deixa eu ver, eventos privados, para não estender muito, não vou estar falando não. Reforço, punição, aliciação, comportamento operante. Bom, eu acho que basicamente é isso. Se por acaso tiver faltado alguma coisa, vocês podem sugerir. Se tiver cometido algum erro, que eu provavelmente devo ter cometido, acho que essa é uma das vantagens de ser um estudante, ser aluno ainda, que a gente tem esse direito ainda de errar e tem o direito de voltar e consertar também. Então é o dever. Então podem estar dando a opinião de vocês. Eu espero que possa ter ajudado a vocês aí a passarem, a tirarem boas notas nas provas aí de comportamento, de análise do comportamento. E um abraço a todos, muito obrigado. E deixando bem enfatizado que eu sou fã mesmo do Freud, da psicanálise de Freud, e eu
pretendo estar gravando mais vídeos, mas sempre vou gravar vídeo a respeito de outros assuntos dentro da psicologia, mas vou tentar focar mais na psicanálise de Freud. Tá bom? Então, um abraço a todos, muito obrigado.